No século XIV, o mundo medieval foi abalado por uma das maiores catástrofes da história da humanidade: a peste negra. Essa epidemia não foi apenas uma doença passageira, mas um acontecimento que remodelou a sociedade. Derrubou estruturas econômicas, enfraqueceu instituições religiosas e deixou cicatrizes profundas na memória coletiva. Acredita-se que suas origens estejam nas estepes da Ásia Central, por volta dos anos 1320, onde a bactéria conhecida como Yersinia pestis vivia em equilíbrio com roedores selvagens, como marmotas e esquilos. Com o aumento das rotas comerciais e a movimentação de caravanas pela Rota da Seda, esse equilíbrio foi rompido. O comércio, que conectava Oriente e Ocidente, transportava não apenas seda, especiarias e riquezas, mas também passageiros invisíveis, ratos infestados de pulgas que carregavam um germe mortal. A peste percorreu lentamente essas rotas até alcançar o Mar Negro e, em 1347, viajou em navios mercantes para o Mediterrâneo. Um dos primeiros pontos atingidos foi o porto de Messina, na Sicília. Navios genoveses chegaram abarrotados de marinheiros agonizantes. Eles apresentavam febre alta, fraqueza extrema, tossiam sangue e estavam cobertos de estranhos inchaços escuros no corpo, conhecidos como bubões. Muitos tripulantes já haviam morrido durante a viagem. A população local entrou em pânico e tentou expulsar as embarcações, mas já era tarde demais. A doença desembarcara na Europa. A propagação foi rápida e devastadora. Da Sicília, a peste alcançou o sul da Itália, avançou para Marselha, atingiu a Península Ibérica, seguiu para Paris e depois para Londres. Em questão de meses, atravessou a Alemanha, alcançou a Escandinávia e penetrou até mesmo na Rússia. Nenhum lugar parecia seguro. Entre 1347 e 1351, calcula-se que entre 25 e 50 milhões de pessoas morreram apenas na Europa, o equivalente a 1/3 da população do continente. Os sintomas eram aterradores. A peste bubônica, a forma mais conhecida, provocava febre altíssima, calafrios intensos, dores lancinantes e os bubões, inchaços escuros nas axilas, no pescoço e na virilha. A peste septicêmica se espalhava pela corrente sanguínea, causando hemorragias internas, manchas negras na pele e morte em poucas horas. Já a peste pneumônica era mais contagiosa e letal. Ela atacava diretamente os pulmões e podia ser transmitida pelo ar, através da tosse ou da respiração de um doente. Nesse caso, a morte podia ocorrer em apenas 2 ou 3 dias. Quase sempre inevitável. Os relatos da época descrevem cidades inteiras em desespero. Pessoas saudáveis pela manhã caíam mortas antes do anoitecer. Famílias inteiras desapareciam em questão de dias. Corpos eram deixados em casas abandonadas, nas ruas e até nas portas das igrejas. Cemitérios não davam conta de tantos mortos. Valas comuns eram abertas às pressas, onde centenas de corpos eram jogados lado a lado, sem cerimônia, sem funeral, sem despedida. O som dos sinos que anunciavam morte se tornou constante, até que em algumas cidades eles foram silenciados pelo excesso de óbitos. A medicina medieval estava impotente. Muitos médicos vestiam roupas especiais, feitas de couro e tecidos pesados, e usavam as famosas máscaras de bico alongado, recheadas de ervas aromáticas, cravo, canela ou vinagre. Eles acreditavam que os odores fortes os protegeriam dos miasmas, os ares podres que se julgava serem a causa da doença. Os tratamentos variavam de sangrias a banhos em urina, emplastros estranhos e orações coletivas. Nenhuma dessas medidas tinha efeito real contra a peste. As explicações eram variadas e muitas vezes desesperadas. Para a maioria, a peste era um castigo divino contra os pecados da humanidade. Procissões de fiéis tomavam as ruas em busca de perdão. Surgiram movimentos de autoflagelação, em que homens caminhavam de cidade em cidade, chicoteando suas próprias costas em público, na esperança de aplacar a ira divina. Outros buscavam culpados. Em várias regiões, comunidades judaicas foram acusadas injustamente de envenenar poços
e fontes de água. Essa paranoia resultou em perseguições, massacres e expulsões violentas, aprofundando ainda mais o sofrimento coletivo. Com tantas mortes, a estrutura social começou a ruir. Os campos ficaram abandonados por falta de trabalhadores. Colheitas inteiras se perderam, provocando fome e aumentando ainda mais a miséria. Nas cidades, artesãos e comerciantes desapareceram, deixando oficinas vazias e mercados silenciosos. A escassez de mão de obra, no entanto, trouxe mudanças profundas. Os sobreviventes passaram a exigir melhores salários e condições de trabalho. Senhores feudais, antes todo-poderosos, viram sua autoridade ser questionada. O feudalismo, já enfraquecido, começou a entrar em colapso. A igreja, que dominava a vida espiritual e social da Europa, também foi profundamente abalada. Os fiéis rezaram, jejuaram, fizeram promessas, mas a peste não cessava. Muitos começaram a duvidar da eficácia das orações e do poder da instituição religiosa. Esse desencanto corroeu a confiança na igreja e abriu espaço, séculos depois, para movimentos de contestação, como a Reforma Protestante. A tragédia também deixou marcas na cultura. Escritores e cronistas relataram o horror daqueles dias. Giovanni Boccaccio, em sua obra, O Decamerão, descreveu um grupo de jovens que fugia de Florença para escapar da peste, contando histórias para passar o tempo enquanto a cidade era devastada. Artistas passaram a retratar a morte de forma constante. Surgiram as chamadas danças macabras, representações em que esqueletos conduziam pessoas de todas as classes sociais para o mesmo destino, lembrando que a morte não poupava reis, nobres ou camponeses. Mesmo após o fim da Grande Onda de 1347 a 1351, a peste não desapareceu. Ela retornou em surtos menores ao longo dos séculos seguintes, causando pânico sempre que reaparecia. Em algumas regiões, epidemias de peste voltaram a matar milhares até o século XVII. No entanto, a primeira grande explosão no século XIV foi a mais devastadora e ficou marcada como o maior trauma coletivo da Idade Média. No fim, a peste negra não foi apenas uma doença, foi um divisor de águas. Alterou a economia ao reduzir drasticamente a mão de obra, transformou relações sociais ao enfraquecer a nobreza e fortalecer os camponeses e trabalhadores. Abalou a fé nas instituições religiosas e mudou a forma como as pessoas viam a vida e a morte. O medo e a lembrança da epidemia permaneceram por séculos. E ainda hoje a peste negra é lembrada como um dos episódios mais sombrios da história. Em Appenhaus, 4 anos, entre 1347 e 1351, a Europa medieval nunca mais foi a mesma. A peste mostrou à humanidade a sua fragilidade diante de um inimigo invisível. Ela ceifou milhões de vidas, remodelou sociedades inteiras e deixou uma lição amarga. Mesmo os maiores impérios e as civilizações mais orgulhosas podem ser derrubados por forças minúsculas que não podem ser vistas a olho nu. A peste negra não foi apenas uma tragédia sanitária, foi uma virada de página na história. Um acontecimento que redefiniu os rumos do mundo e que permanece até hoje como um símbolo da vulnerabilidade humana diante das epidemias.